Inaugurada em 1934, a prisão de Alcatraz, também conhecida como A Rocha, foi uma penitenciária muito temida pelos criminosos da época, devido ao seu alto grau de dificuldade em uma possível fuga. Além da prisão estar localizada em uma pequena ilha na Baía de São Francisco, ela é rodeada de tubarões, o que só piorava a situação. Nesse local, abrigava os detentos mais perigosos dos Estados Unidos. Mesmo sendo difícil de escapar dessa prisão, o local também foi palco de uma fuga extremamente misteriosa, que até hoje intriga muitas pessoas. Então, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou falar da Penitenciária Federal de Alcatraz. A história desse presídio não começa em 1934, e sim bem antes. No século XIX, essa ilha pertencia ao México, e em 1846 foi construído um farol no local. Naquele mesmo ano, iniciou uma guerra entre mexicanos e estadunidenses, chamada de Guerra Mexicano-Americana, que durou de 25 de abril de 1846 até 2 de fevereiro de 1848. Essa guerra tinha como principal objetivo expandir o território dos Estados Unidos. Ao final da guerra, com a vitória dos Estados Unidos, o México foi obrigado a ceder grandes regiões do norte do país para os Estados Unidos. As regiões conquistadas compreendem inteiramente aos atuais estados da Califórnia, Nevada, Texas, Utah e o estado do Novo México, além de áreas dos estados de Arizona, Colorado e Wyoming. Consequentemente, os americanos acabaram herdando a ilha de Alcatraz, que em 1853 realizou-se a construção de uma fortificação militar, que abrigava uma guarnição militar com aproximadamente 200 soldados. Décadas mais tarde, com o avanço da tecnologia bélica, o arsenal armazenado e a utilidade militar daquela região acabaria perdendo a utilidade. Para evitar a criação de um espaço completamente obsoleto na ilha, decidiu-se em 1868 transformar a fortificação de Alcatraz em um complexo penitenciário. E em suas primeiras atividades, a nova penitenciária serviu de cadeia para muitos indígenas marginalizados pelo processo de expansão norte-americano. Já nos primeiros anos do século XX, contava com um expressivo número de detentos e em pouco tempo seria necessária a reforma e ampliação do presídio. No novo projeto realizado, foram construídos 2 grandes blocos repletos de celas, fazendo proveito da estrutura deixada por algumas edificações menores que existiam entre os 2 blocos. Realizaram a construção de uma enorme ala que interligava ambos os blocos, onde se costumava exibir algumas produções cinematográficas hollywoodianas. Segundo algumas lendas, o espaço das alas escondia uma antiga estrutura subterrânea, nas quais os presos sofriam terríveis torturas. A década de 1920 foi bem complicada para os Estados Unidos, devido à Lei Seca, que entrou em vigor em 17 de janeiro de 1920, com o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza e à violência. O efeito causado pela Lei Seca foi totalmente ao contrário do que era esperado. Ao invés de acabar com o consumo de álcool e com os problemas sociais, a lei gerou a desmoralização das autoridades, o aumento da corrupção, a explosão da criminalidade em diversos estados e o enriquecimento das máfias que dominavam o contrabando de bebidas alcoólicas. Outra coisa que piorou a situação foi a crise de 29, que foi o pior e mais longo processo de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Este período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, bem como quedas drásticas do produto industrial, preço das ações e em praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. Devido à crise de segurança pública que os Estados Unidos passavam na época, houve a necessidade de transformar Alcatraz em um presídio federal. Então, no dia 1º de janeiro de 1934, foi inaugurada a Penitenciária de Alcatraz, uma prisão de segurança máxima, onde foram enviados os presos mais perigosos dos Estados Unidos. Naquela cadeia, um programa disciplinar foi instalado, com o intuito de regenerar os presos através do trabalho e de uma rotina bem rígida, onde os detentos não podiam ler cartas, ouvir rádio e só podiam tomar banho 2 vezes por semana. Ao longo de todo o período que esteve sob o controle do governo norte-americano, Alcatraz não teve sua reputação manchada por nenhuma fuga bem-sucedida. Contudo, alguns planos mirabolantes tentaram transpassar as muralhas e as geladas águas que cercavam aquela ilha.
Em geral, os planos envolviam um número reduzido de presidiários, sendo que das 14 tentativas de fugas registradas, houve o envolvimento de apenas 36 detentos. Em 1963, graças aos esforços do promotor Robert Kennedy, a penitenciária de Alcatraz chegou ao seu fim. Para que isso fosse possível, Kennedy demonstrou que o custo gerado para a manutenção dos presos e funcionários naquela ilha era cerca de 3 vezes maior do que qualquer outra prisão. Dessa forma, seus presos e funcionários acabaram removidos para a penitenciária de Marion, no estado de Illinois. Depois disso, um malfadado projeto de construção de um centro cultural ecológico e educacional indígena levou diversos nativos a ocuparem o território. Contudo, a falta de ordenação impediu seu sucesso. Com isso, a partir de 1976, a ilha de Alcatraz foi paulatinamente transformada em patrimônio histórico. Hoje em dia, apesar da oposição de alguns, a ilha se transformou em um enigmático ponto turístico que conta os crimes e repressões de um período da história norte-americana. Como eu citei no vídeo, o local foi palco de uma fuga extremamente misteriosa, que gera diversas teorias da conspiração até hoje, e é sobre isso que eu vou falar agora. Em 11 de junho de 1962, os ladrões de banco John e Frankie Morris, junto a Clarence Anglin, burlaram um sistema de segurança. Não se sabe se eles chegaram em terra firme. Décadas depois, a polícia acabou desistindo das investigações e os declararam mortos, porém os corpos nunca foram encontrados. Usando pequenas colheres, os detentos cavaram a parede das celas por 7 meses. Eles fizeram grades falsas com papel para esconder os buracos que levavam aos dutos de ventilação no teto. A barra de proteção havia sido cortada, com uma furadeira feita com ventilador na sala de música da prisão. O trio chegou ao telhado tranquilamente. Nenhum dos vigilantes armados com fuzis das 6 torres os viram. As luzes não os focalizaram, e eles conseguiram descer pela tubulação de água externa. Os fugitivos pularam uma cela de arame farpado e foram para o mar, usando seus botes e coletes improvisados com capas de chuva. Para despistar os guardas, eles colocaram cabeças com páginas de revista e cabelo de verdade em seus leitos. Os 3 encheram os botes e entraram nas geladas águas da Bahia. A falta deles só foi sentida às 5 horas da manhã, durante a contagem dos detentos. Existem relatos de avistamentos e há quem garanta que os ex-prisioneiros estão vivos. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.